Olá, personas! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Sou o professor Silvano Prates e vamos a mais uma aula sobre potenciação. Vamos falar de alguns padrões nesta operação. Hoje, agora, potências de base 2, multiplicação e divisão. Vamos considerar estas duas sequências aqui. Essa sequência dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E a outra sequência, 1, 2, 4, 8, 16, você pode perceber que a lei de formação dela, a recorrência aqui é o dobro. Está dobrando para ter o próximo, tá vendo? Tá, sobre essa sequência aqui, vamos a uma pitadinha de história da matemática. Lá no século XVI, um alemão chamado Michael Stiefel, matemático, ele verificou alguns padrões nessas duas sequências aqui. E essa verificação ele publicou em um livro em 1544, chamado Aritmética Íntegra. E acredita-se que esta publicação tenha sido o pontapé inicial para a descoberta dos logaritmos. E o John Napier, que descobriu os logaritmos, acredita-se também que ele tenha se inspirado neste livro publicado pelo Michael Stiefel, tá bom? Os logaritmos é uma operação importante da matemática e principalmente naquela época, na época das navegações, facilitou bastante os cálculos astronômicos que se faziam. E o Michael Stiefel observou o seguinte nessas sequências. Por exemplo, se quiséssemos calcular 16 vezes 64, o que ele observou? Ó? Bastava somar os números correspondentes a 16 e 64 da linha de cima. Somou 4 com o 6. Ó. 4 mais 6 igual a 10. Aí o resultado dessa multiplicação é o número correspondente a 10, aqui, na linha de baixo, ou seja, 1024, tá? Conclusão. Ele chegou a essa conclusão. Multiplicar os números da segunda linha se reduzia a simplesmente somar os números na primeira linha. Bem interessante, não é mesmo? Bem legal. Matemática é fantástica. E aí, ele percebeu também que o mesmo valia para a divisão. Por exemplo, calcular aqui 512 dividido por 64. Olha na tabela aqui, ó, 512 dividido por 64. Ele verificou que bastava subtrair os números correspondentes da linha de cima para se chegar ao resultado da divisão. Então aqui, ó, 512 é o 9 e o 64 o 6. Então bastava fazer 9 menos 6 igual a 3. O resultado da divisão é o número então correspondente ao 3 aqui da linha de baixo, igual a 8, 512 dividido por 64, tá? Então esse padrão, ele pode ser verificado hoje em dia através das propriedades da potenciação de mesma base. Isso nós vimos na aula 6 lá atrás, tá bom? Então vamos ver esse primeiro caso aqui, ó. 16 vezes 64. O 16, ele está na tabuada de potenciação de base 2. Então esses números aqui da linha de baixo são os números que aparecem como resultado da potenciação de base 2, ou seja, potências de base 2, tá? Então observe que os números da linha de cima referem-se aos expoentes. 2 elevado a 0 igual a 1, 2 elevado a 1 igual a 2, 2 elevado ao quadrado igual a 4, 2 elevado ao cubo 8 e assim por diante, 2 elevado à décima potência igual a 1024, tá? E assim sucessivamente. Então o 16, eu posso escrevê-lo como 2 elevado à quarta potência. Vezes, eu vou usar o pontinho agora no lugar do sinal tradicional de vezes. 64 convertido para a base 2 aqui, ó, ele é 2 elevado
à sexta potência, porque é 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes. E usando a propriedade de mesma base, ó, repete a base e soma os expoentes. Então, 2 elevado à décima potência, quer dizer, então, que 16 vezes 64 é igual a 1024, porque é referente a 2 elevado à décima potência. Tá legal? Vamos aí ao segundo caso, que é a divisão. 512 dividido por 64. Quanto vai dar isso aqui? Sabendo que ambos os números fazem parte da tabuada de potenciação de base 2, eu posso usar a propriedade ao invés de fazer a divisão direto. 2 elevado à nona potência, está aqui, é o 512. Eu posso fazer o seguinte, ó, eu sei que 2 elevado a 10 é 1024, esse número é muito usado na área de informática, tá? Para armazenamento de memória, sempre 2 elevado a 10, 1024 em 1024. Por exemplo, 1 GB é igual a 1024 megabytes e assim por diante. Então aqui, quando tira 1 do expoente, lembra que a base ela fala sobre isso, qual será o comportamento do número, como ele vai aumentar, como ele vai diminuir. Então, 2 elevado a 10, 1024, se eu tiro 1 do expoente, o número reduz pela metade. Então, 512, 2 elevado à nona potência. Dividido por o 64, se eu sei que 2 elevado à quinta é 32, então aumenta no expoente, 2 elevado à sexta. Fazendo a divisão aqui, ó, repete a base e subtrai os expoentes. 2 elevado a 9 menos 6. 9 menos 6 é 3. 2 elevado ao cubo. E 2 elevado ao cubo eu sei que é igual a 8. Então, 512 dividido por 64 é igual a 8. Vamos brincar mais um pouquinho com as sequências de base 2? Por exemplo, ó, eu quero fazer 32 vezes 128. 32 vezes 128. O que eu vou fazer então? Está aqui, ó, 32 vezes 128. Eu vou verificar qual é o número da linha de cima, que é o 5, o expoente 5 da base 2. E vou somar com o expoente da linha de 5, que é referente ao número 128, que é o 7, seria 2 elevado à sétima. Isso aqui, 5 mais 7, é igual a 12. Então, o resultado é o número da linha de baixo, referente ao 12. 32 × 128 é igual a 4.096. Quero fazer agora 4.096 dividido por 64. Ó, se eu quiser fazer o 4.096 dividido por 64. Eu sei que o 4.096 refere-se ao 12, é o expoente 12, tá? A partir do 10, olha só, 2 elevado a 10, 1024, aí dobra. Dobro, 2.048, dobro, 4.096, e assim por diante. 8.192 o próximo. Então eu vou subtrair, já que eu estou usando a divisão, 12 menos. Qual é o expoente referente ao 64? É o 6. Então, 12 menos 6 é igual a 6. Quer dizer, então, que o resultado desta divisão é o número referente ao expoente 6, aqui da linha de baixo, que é o próprio 64. Então, 64 vezes 64 é igual a 4.096. Tá legal? Vamos fazer mais um caso aqui, ó. 16 vezes 256. Eu sei que o 16 é o 4, que é o expoente 4, 2 elevado à quarta. Como é multiplicação, então vai somar os expoentes. O 256, ó,
caso eu não tenha tabela, a gente pode fazer assim, ó, 2 elevado a 10 é 1024. Tira um do expoente, 512. 2 elevado a 9. Tira um do expoente, 256. 2 elevado a 8. E 8 mais 4 é igual a 12. 4 mais 8 é igual a 12. E o expoente 12 é 2 elevado a 10, 1024. 2 elevado a 11, 2048. 2 elevado a 12, 4096. Então aqui o resultado é 4096. É lógico também que você pode armar a conta e fazer, mas aqui estamos aqui trabalhando uma outra possibilidade aí, um caminho alternativo para você usar nos seus cálculos aí, principalmente mais para frente, em equações exponenciais, em que nós teremos que fazer mudança de base e tal. Então isso aqui, lembrar dessas estratégias é muito útil, tá bom? Só a última aqui, 4.096 dividido por 128, por exemplo. O 4.096 refere-se ao 12. Opa, mais não, menos. O 128 refere-se ao 7. 12 menos 7 igual a 5. Então aqui a resposta é 32, que é 2 elevado à quinta. 4.096 dividido por 128 é igual a 32. Bacana esse padrão, né? Personas, até mais então, até uma próxima aula e continue se cuidando e estudando aí para você não se perder aí no tempo aí, tá bom? Um abraço.